Boa tarde. Muito feliz em dividir com vocês tantas reflexões, né, nessa 32ª Semana de Educação Professor Paulo Freire. Estamos no nosso terceiro dia, né? Já está dando saudade. Mas vamos lá. Meu nome é Adriana Negreiros, trabalho na seção de formação da Secretaria de Educação. Gostaria de agradecer a nossa intérprete, a Ingrid Almeida, a Tainara, Melissa e Amanda da Sinutec, ao meu parceiro Luiz Canuto, que vai me ajudar aí no chat, né, Luiz? E lembrar a vocês que o link com a presença e a avaliação será disponibilizado, né, ao longo da palestra, mais para o final. Então, não se preocupem, fiquem tranquilos e não deixem de acessar o link da Onda Literária. Acabadas essas coisas, vamos lá, o que interessa, né? Quem é a nossa palestrante? Com a palestra intitulada Diversidade para Além do Exótico, nossa convidada de hoje é uma mulher potente que conhece de cor e salteado a conjugação do verbo transformar. Bel Santos é educadora social, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, o IBEAC, cogestora da rede Litera Sampa, formadora de jovens mediadores de leitura. É docente da pós-graduação em literatura para crianças e jovens do Instituto Veracruz. Também é mestra em turismo pela USP. Licenciada em ciência e matemática e bacharel em turismo. Tem especialização em pedagogia social. Recebeu diversos prêmios, entre eles Retratos da Leitura do Brasil, de 2018, Estado de São Paulo para as Artes, 2019, 77º APCA, pela Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Difusão da Literatura Brasileira. Bel, é um prazer, é uma honra estar aqui com você para a gente discutir um assunto tão latente e importante na nossa sociedade para a educação brasileira. Seja bem-vinda, a fala é sua. Estamos aqui só para te ouvir. Boa tarde, Adriana Negreiros. Boa tarde a todas, todes e todos. É uma alegria estar aqui na 32ª Semana de Educação Paulo Freire. É uma honra, na verdade, participar de uma semana pela qual já passaram pessoas tão especiais, Lenine, Denise Guilherme, Mia Couto, e eu fico feliz que Iva Passos tenha me chamado para essa conversa, tenha me acalmado para estar aqui com vocês, conversando sobre esse lugar da diversidade. E quero agradecer também todo mundo que está nos bastidores, né? Tem também aqui um grupo de educadoras potentes e as intérpretes de Libras que vão nos ajudar a chegar a mais pessoas. E quando vocês me convidaram e eu propus esse tema, eu passei a me fazer uma série de perguntas e eu as listei. Eu tenho uma mania de carregar caderninhos na bolsa, tenho sempre uma cadernetinha, porque eu acredito que ajuda a liberar o pensamento para entrar outras ideias, tomara que ideias novas. E também a gente organiza melhor, né? Quando a gente vai colocando no papel, a gente tem essa possibilidade de rever o pensamento, de anotar. Tem um pesquisador e educador social, Tião Rocha, que ele fala muito das piscadelas, né? As piscadelas são aquelas situações pequenininhas que ajudam a gente a melhorar a voltagem do olhar, e elas estão o tempo todo acontecendo perto da gente, e é bom ter um lugar para anotar. E eu fui anotando e listei perguntas e conversaremos um pouco sobre elas nessa tarde. Quando a gente pensa em diversidade, uma pergunta importante que eu considero é por que precisamos defender a diversidade e reivindicá-la se ela é algo inerente à vida, se ela é algo natural. Diversidade é falar de quem? Do outro ou de nós mesmos?
de nós mesmas. Eu sou o diverso, a diversa, de quem? De quais diversidades estamos falando? Como a diversidade pode contribuir à nossa prática docente? E como é que nós podemos contribuir para que as crianças, cada vez mais cedo, possam estar próximas da valorização e da vivência da diversidade? Como é que nós podemos promover percursos significativos em tempos singulares e em todos os tempos? Então, essas são perguntas suleadoras, né, como diria Paulo Freire, que podem nos ajudar a entrar no assunto o mais próximo de nós, de cada uma de nós. Algumas dessas perguntas, do jeito aqui que eu formulei, elas podem, de certo modo, parecer ingênuas ou desnecessárias para uma conversa com educadores e educadoras. E eu vou pedir que vocês não se sintam subestimados. Não é disso que eu estou falando. Eu faço essas perguntas, primeiramente, para mim mesma. Nós vivemos num tempo singular em que repetir o óbvio parece não ser excessivo. Nós precisamos dizer que todas as vidas importam. Isso parece óbvio, mas é também urgente no país do genocídio da população negra e do extermínio dos povos indígenas. Falar que os direitos das mulheres também são direitos humanos parece óbvio, mas é urgente no país que, durante a pandemia, teve 1.338 mulheres mortas por feminicídio. Parece óbvio que a gente diga que as crianças são pessoas em desenvolvimento, mas é urgente quando a gente olha os dados da Unicef dizendo que 1.400.000 crianças ainda estão fora da escola, que é tão importante para o seu processo de desenvolvimento. E 5,5 milhões de crianças e jovens não conseguiram acompanhar a escola durante a pandemia. Tudo isso parece óbvio, mas é urgente. E por isso as perguntas podem parecer simples demais. Se a diversidade é algo natural, por que reivindicá-la como direito? Se esse congresso fosse presencial, bastaria uma rápida olhadela no nosso entorno para entrarmos em contato com a nossa diversidade humana. Poderia também falar para cada um de nós olhar pela janela da sua casa, janela do seu apartamento e encontrar com a diversidade. Por que eu digo alguns e algumas de nós veria a diversidade pela janela? Porque dependendo do CEP, é possível que a segregação espacial, que a segregação residencial faça com que, ao olhar pela janela, você só veja pessoas muito parecidas com você, igualzinho à imagem que Narciso viu quando ele olhou para a água. Só viu e amou a própria imagem e morreu olhando só para si. Uma pesquisa recente de um grupo que reúne pesquisadores do Brasil, pesquisadores de Londres, olhando para a segregação espacial, a segregação residencial, como as pesquisadoras Flávia Feitosa e Joana Barros chamam. Eu ouvi essa pesquisa num podcast sobre urbanidades da USP. Elas apresentavam que, dependendo do endereço em São Paulo, você vai ter uma situação quase impensada num país que 53% da população não é branca. Há bairros em São Paulo que brancos e não brancos, e aí eu chamaria de os negros, pardos, pretos e indígenas, não se encontram. Há bairros
em que os brancos, as pessoas brancas, não encontram com pessoas diferentes de si. Elas só encontram, como Narciso, o espelho. E por que que isso acontece? Né? Isso acontece, as pesquisadoras vão mostrar como que se deu a situação em Londres, em que há uma maior diversidade de latinos e pessoas oriundas de países não europeus morando nas regiões centrais, porque algumas políticas aproximaram essas pessoas dos seus locais de trabalho, possibilitando a criação de residências mais populares, possíveis para esses trabalhadores. E aí, se você está no centro, você está perto do teatro, você está perto do cinema, também perto do trabalho. E os brancos de origem londrina foram para as áreas mais suburbanas, com melhor transporte, com vias de acesso, com melhor qualidade do ar. Em São Paulo, se encontra o oposto. Algumas pessoas vão gastar as suas vidas, e o verbo é o gastar mesmo, trabalhando e se locomovendo entre a residência e o trabalho. O processo da pandemia deixou isso bastante evidente. Quando foi necessário que as pessoas parassem para conseguir preservar as suas vidas, outras tiveram que se mexer também para preservar as vidas dos outros. Então a gente teve aí as ruas ocupadas por jovens entregando comidas, né, as calçadas invadidas por motocicletas, pela velocidade, o pouco tempo numa relação de trabalho tão precarizada, tirando alguns jovens, né, das possibilidades dos processos de desenvolvimento como pessoa, para o desenvolvimento intelectual, como formação, trazendo perdas, algumas irreparáveis, né, ou que nós levaremos aí muitos anos para compensar. Voltando, né, para essa nossa discussão da diversidade, é importante a gente olhar para isso, que a diversidade, ela também é garantida por ações intencionais. E aí a escola é um lugar muito propício para isso, pela sua intencionalidade, pela sua obrigatoriedade. É na escola que a gente pode encontrar pessoas diferentes do nosso jeito de viver, diferente das nossas características físicas. E aí, a autora Graciela Montes, né, uma escritora argentina, e em um dos seus ensaios que foram publicados no livro Buscar Indícios e Construir Sentidos, uma publicação do Instituto Emília e da editora Solis Luna, ela vai dizer para a gente que falar da diversidade e defendê-la não se trata de uma questão lícita. Não é só porque a lei diz que a gente tem que respeitar a diversidade. Ela diz que isso é uma questão de sobrevivência. Sem o outro, o um morre. Se nós olharmos, como ela mesma nos convida, para a diversidade da floresta, quem é que quer uma floresta de pinos? A gente quer a beleza da diversidade. Né? Em um outro livro, A Vida Secreta das Árvores, a gente vai encontrando essa colaboração dessa diversidade. Nós, num país com tanta diversidade biológica, né? Tantos biomas, e como é que esse encontro, como é que essa diversidade é que garante a vida do um. Então não é só porque é lei, é porque é a condição para viver-se. Esse congresso ele foi aberto falando desse oceano de possibilidades, né? Essa proposta da Unesco. E ali também é a diversidade. Como que nós buscamos o equilíbrio exatamente porque a diversidade existe. Mas onde é que é quando a diversidade ela vira defeito? É quando a diversidade passa a ser olhada como um problema. E aí a pergunta, né?
Eu sou, o diverso é o outro? Ou diverso somos todos? Sou diversa em. É comum a gente tratar a diversidade como algo externo, como algo exótico. Quantas vezes eu fui colocada nesse lugar das pessoas de cor, como se o branco não tivesse cor, como se o branco não precisasse definir de que cor é. Mas aí, quando o faz, chama de lápis de cor a cor rosada e não a diversidade que as cores têm. Então, ser colocada no lugar do exótico, porque o meu cabelo me possibilita fazer vários tipos, né, de possibilidades. Eu contava na conversa dessa manhã que uma amiga minha, Angela Matos, ela chegou a organizar num painel todos os tipos de cabelos que eu já usei, porque eu gosto de mudar de cabelo, e porque o meu cabelo está ligado à minha ancestralidade, o usar turbante está ligado à minha ancestralidade. Agora, eu faço parte dos 53% da população do país que não é branca. Porque quando eu chego num lugar, né, significa que a minha presença física, que o meu corpo preto, que o meu corpo negro, que o meu cabelo é o exótico. Essa deveria ser uma diversidade comum. Em cada evento que a gente participa, seja qual for o tema, educação, né, economia, esporte, alguém tem dúvida de que num país que mais da metade da população não é branca, a gente pode ter diversidade? É surpreendente ainda hoje, nós, principalmente agora com esses encontros em plataformas, né? A gente vê os materiais de divulgação e há encontros que parece que a gente está na Finlândia, porque a gente não encontra a diversidade, nem essa diversidade física, estética. E o que dirá as diversidades de repertórios e de experiências? Então é importante, quando a gente vai falar da diversidade, que a gente possa estar falando dessas relações. Então aqui, nós não estamos falando de questões de mulher, né? A gente está falando de relações entre homens e mulheres. É preciso falar de feminismo, é preciso falar de masculinidades, é preciso falar de negritude, é preciso discutir branquitude. Então, como é que a gente discute a relação sempre? Foi muito comum por muito tempo que pessoas negras, né, ouvissem que nós tínhamos problema de autoestima, que por termos sido escravos e não escravizados, né, não se usava o termo correto, porque ninguém nasce escravo, alguém foi escravizado por alguém. E era muito comum ouvir falar, né, da baixa autoestima das pessoas negras, sem se fazer a pergunta: como é que numa economia, né, numa relação de escravização nesse país, em que de cada 5 dias vividos, 4 foram vividos sobre um regime colonial, em que algumas pessoas eram tratadas como objeto, coisificadas, e como é que só essas pessoas têm a sua autoestima abalada? Só essas pessoas teriam vergonha de ter sido escravizada. E quem escravizou não herdou nada dessa história. Se a gente discute a diversidade como relação, dá para discutir o que cada um, cada uma herdou e herda dessas relações e como é que nós queremos transformá-las. Falar de diversidade é também essa oportunidade de falarmos sobre o nosso olhar no mundo, sobre o nosso ponto de vista. Quando a gente fala, né, do lugar de fala, nós não estamos falando só do lugar de fala
de quem sempre foi silenciado, mas sem dúvida, quem foi silenciado precisa ter oportunidade de ser ouvido, e de ser ouvido e ouvida sem julgamento, sem considerar tudo como nos últimos tempos, né? Tudo vira mimimi. Falar de passado só vale se for para falar de um passado heróico para alguns. E aí a gente não fala das relações, dos conflitos, dos vários pontos de vista, né, das várias vivências. E aí a gente consegue entender por que tanto empenho para que a gente consiga registrar as histórias do sul do mundo, né? O Boaventura de Souza Santos traz isso muito profundamente, né? Como que a gente traz essas narrativas do sul? Como é que a gente pode só aceitar, né, que nós sejamos narrados pelo outro? Isso traz aí um desvio nessa percepção da diversidade. Então a gente precisa poder falar do nosso lugar do mundo. Do nosso lugar, então, é falar de branquitude, é falar também de masculinidades, é falar de adultocentrismo, é falar, como Paulo Freire nos ensinou, né, dessa relação entre educador, educadora e educando. É falar de nós. E se a gente vai falar de nós num contexto em que a diversidade, muitas vezes, é tratada como desigualdade, não tem jeito de não falar das discriminações. Então, falar de diversidade é falar de desigualdade, é falar de discriminações. E num contexto em que há discriminações, se eu faço parte dessa sociedade, em que lugar eu estou? Eu estou como espectador, só olhando as discriminações que acontecem? Eu sou vítima ou eu sou autor? A gente está em um desses lugares. As discriminações, elas vão acontecendo, aquelas grandes, como a que nós vimos acontecer nos Estados Unidos e que nos comoveu profundamente, né, pelo esse nosso olhar para o norte, e o que a gente viu, né, quando aconteceu o assassinato do George Floyd, uma pessoa gritando que não consegue respirar, e essa morte testemunhada, isso dói bastante. Mas quantas mortes silenciadas, silenciosas, não viram notícia e não mexem com a gente, mesmo que sejamos espectadores? E aí me interessa muito falar dessas discriminações que acontecem no cotidiário, que não é no cotidiano, né? É no dia a dia. Aquelas discriminações que são microcenas de discriminações. São aquelas, eu acabei de lembrar de uma delas que está em um dos vídeos do Edson Cardoso, uma grande referência para o movimento negro, e ele dizia uma vez, ele doutor, estudando, frequentando a academia, e tinha um jantar na casa de uma pessoa querida, uma pessoa branca, que também tinha convidado várias pessoas para aquele momento, e quando ele chegou, né, então as pessoas apresentavam, olha, esse aqui é o Zé, esse aqui é a Maria, não, olha, esse aqui é o Edson, ele estudou em Oxford, ele tem tantos diplomas. Esse é um tipo de discriminação muito sutil, muito leve, essa necessidade de trazer, né, uma justificativa do porquê essa pessoa está aqui. Então ela precisa ter um currículo maior do que todos os outros para conseguir ter a sua pele preta no meio, né, desse oceano de brancura. E aí essas miudezas, né, essas microcenas de racismo, elas são pequenas, muitas vezes, para quem faz e que nem percebe, mas não para quem a recebe, né? Não para quem a sofre. Eu estou aqui lembrando também de uma amiga que estava com uma filha com uma deficiência intelectual, e aí estava no parque, a criança brincando uma com outra,
E aí uma mãe que estava lá com seu filhinho também chegou para ela e falou: nossa, que dó de você. Você não fez pré-natal para saber que tinha essa deficiência? E ela falou que pegou a filha e saiu do parque chorando, porque ela não conseguia nem imaginar, né, que alguém tivesse dó de uma menina, uma criança que estava ali no parque, sorrindo e brincando, mas que tem uma deficiência intelectual. Então, essas microcenas vão nos dizendo, né, como é que a gente está nesse contexto da diversidade e das diferenças tratadas como desigualdades. Eu assisto, eu sou autor, eu sou vítima. Uma vez eu propus numa formação, que era uma formação que acontecia no decorrer de um ano, que a gente registrasse nesse tipo de cadernetinha que eu carrego na bolsa e que me ajudou a preparar esse encontro, que a gente registre essas microcenas, que a gente vai ver que elas são tantas, que tão tantas e tão grandes, que ajudam a sustentar as macroestruturas de discriminação que a gente tem. Então, falar da diversidade não é a gente inventar um exótico, é a gente partir das vivências que a gente tem, porque o exótico ele é definido a partir dos nossos parâmetros de normalidades. E esses parâmetros não são suficientes para explicar a vida. E quando eles se perpetuam, eles machucam. Machucam como a Pecola de Um Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é uma menina que desejava, nos anos 50 dos Estados Unidos, esse é o primeiro romance da Toni Morrison, e não foi entendido na época, inclusive foi tão rejeitado como a Pecola foi rejeitada. Ela, por ser, né, escorraçada, por ser discriminada pelas outras crianças, pelos adultos, na escola, o sonho dela era ter o olho mais azul para conseguir ser amada, para conseguir ter um mínimo de respeito. E aí a gente se pergunta: que espelhos nós estamos produzindo? Que espelhos nós temos levado para os espaços em que estamos, para nós nos olharmos e para as crianças, adolescentes e jovens se olharem? Audre Lorde diz que bons espelhos não são baratos. Precisa investimento para a gente produzir espelhos que nos possibilitem gostar mais daquilo que a gente vê, para que a gente consiga se encontrar nesse corpo em que a gente está. E aí, às vezes, a gente precisa tirar, né, encontrar qual é a mão que constrói o espelho de distorções. O espelho de distorções é aquele que vai dizer que a gente é gordo demais, é magro demais, é alto demais, é enrugado demais, é preto demais, tem o cabelo crespo demais. Então, como é que a gente elimina esse espelho de distorções e consegue construir bons espelhos? Tem que fazer investimento, tem que dedicar semanas para conversar sobre o tema, tem que investir em bibliografia, tem que melhorar, né, enriquecer o nosso repertório. Se diversos somos todos, como intitula o livro de Reinaldo Bugarelli, de quais diversidades que a gente está falando? Teriam muitas, né? Se a gente vai ver mesmo a sigla dos movimentos que discutem as relações de gênero, né? As letras, parece uma dança de letras, né? LGBT, que há mais, né? Cada vez as letras vão mudando, porque as pessoas estão construindo um lugar para conseguir se olhar, para conseguir se identificar. E aí, eu vou escolher aqui, eu estou dando alguns exemplos que fazem relação às questões raciais, até porque eu sou uma pesquisadora e uma educadora que vem aí há muitos anos discutindo
também a educação antirracista, as relações raciais na educação. Eu fui uma das criadoras do Prêmio Educar para a Igualdade Racial, do CERT, por considerar que a gente não vai sair dessa situação sem a educação escolar, a educação dos meios de comunicação. Nós estamos vivendo aí um momento singular, né, em que nós estamos conseguindo ter muitas pessoas discutindo sobre isso, discutindo que não há democracia se nós não enfrentarmos o racismo. E eu vou trazer alguns exemplos voltados para esse tema, porque é o tema que eu tenho propriedade para falar, e pela urgência que tem as pautas raciais no nosso país. E aí eu trago, né, falando sobre como é que a diversidade pode contribuir para a nossa prática e não simplesmente virar um problema que nós devemos enfrentar. Voltamos para Graciela Montes, né? A gente precisa da diversidade, ela está aí, né? Ela existe. Então não é um problema a ser enfrentado. O que precisa ser enfrentado é o racismo, a homofobia, o machismo, mas a diversidade, ela é a nosso favor, é uma riqueza. Quem é que diria que falar várias línguas é um problema? O problema é de quem fala uma só. Mas os povos africanos, de diferentes etnias, por muito tempo foram considerados menos capazes, porque falavam 3, 4, 5, 6 línguas. Em que nível a gente chega com as discriminações? Aí eu vou trazer aqui um trecho do mestre, né, o Paulo Freire. Ele diz que tão importante quanto o ensino dos conteúdos é o meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência com que o faço. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência na classe, a coerência entre o que eu digo e o que escrevo e o que faço. Por isso que não dá para a gente falar de diversidade falando do outro. A gente tem que falar da gente. Como é que nós vivemos essa diversidade em relação aos outros e às outras. A defesa e promoção da diversidade precisam, portanto, ser uma decisão educacional, política, poética. Né? Também Paulo Freire vai falar para a gente, né, sobre a ética e a estética, o quanto a arte foi nossa parceira em todos os momentos, mas nos momentos de crises, como essa que nós estamos enfrentando, essa crise mundial, o quanto a arte nos salvou, quanto a literatura tem nos ajudado a atravessar o mau tempo. Eu faço parte de uma rede de bibliotecas comunitárias que criou as barquinhas literárias para atravessar o mau tempo, que foram gravações de poesia, de trechos literários para fazer companhia para as pessoas, principalmente para aquelas que também não tinham acesso à alfabetização, que ainda não estão letradas, para que elas pudessem também ouvir poesias, ouvir metáforas que lhe fizessem companhia no dia a dia. Então, falar da diversidade, enfrentar as discriminações, passa por uma decisão que é educacional, que é política e que é poética. É uma escolha pela transformação, pela construção de novas formas. Eu não preciso ter alguém na minha família para defender um direito específico. Ou seja, eu não preciso ter negros na minha família para me levantar contra o racismo. Eu não preciso ter uma relação homoafetiva para opor-me à homofobia. Não preciso ter um vizinho cadeirante para reivindicar boas calçadas. Eu não preciso ter um colega com deficiência visual para garantir a audiodescrição. Eu não preciso conhecer uma pessoa surda para garantir que nos eventos tenhamos a linguagem de sinais. O que a gente precisa
é perceber que a gente não está sozinho no mundo. E aí, o convívio fora de casa, olhar pela janela, sair da nossa janelinha e ver, né, que o mundo é muito maior do que o que está da janela para dentro, é o que pode fazer a transformação. São as convivências. E a escola, por sua obrigatoriedade, pela sua raiz dentro de um território, por ter pessoas como vocês que estão nos ouvindo, como todas as outras que estão aqui fazendo essa semana acontecer. Esse é um jeito, essa convivência inteira, integral, a partir dos nossos corpos, é que pode fazer as transformações. É no encontro que nós temos a oportunidade de confrontar os valores, de questionar as nossas verdades, de reconhecer que elas não são as únicas formas de ver e de explicar o mundo. É na multiplicidade de representações, na escuta verdadeira, como a gente faz aqui nas plataformas, fechando o nosso microfone para conseguir ouvir os outros falarem até o fim. É nessa escuta que nós vamos alterando as práticas que nos impedem de ser mais. São aquelas práticas que nos impedem de conhecer os outros e de conseguir mudar quem a gente é também, olhar o mundo, né, de outras perspectivas, ser inteiro, gostar da gente, daquilo que a gente vê no espelho e também possibilitar que outros se vejam e gostem daquilo que vem. Para algumas crianças, ainda hoje se veem subrepresentadas nos livros, nos brinquedos, nas brincadeiras e nos imaginários, o espaço externo, fora do colo da sua família, fora do olhar dos seus, é muitas vezes uma experiência de reprovação. Algumas crianças saem de casa sendo chamadas de lindas, de fofinhas, de queridas, e vão aprender fora de casa, alguém vai dizer para elas que elas são feias, que o cabelo dela não é aceito, que o corpo dela não é bonito e que ela precisa entrar na máquina de fazer gente normal. Que normal é esse? A partir de que referência? Uma educação antirracista se dá nas mudanças estruturais, sem dúvida, mas também nas mudanças miúdas, naquelas microcenas de exclusão que de tão comuns vão mudando a voltagem do nosso olhar. De microcena em microcena, se a gente não registra e olha para elas, a gente se acostuma ao ponto de parar de ver. Igual se acostumar a ver pessoas dormindo na rua. De tanto ver, parece que é comum, que elas nasceram ali. Mas a gente sabe que não. Nós precisamos parar de ver em silêncio, como espectadores, a menina que brinca sozinha, sempre. O menino que chora sem motivo, sempre. A menina que muda de penteado, que põe flor, que põe borboleta no cabelo e ninguém elogia. A menina que já se acostumou com todo mundo rindo dela e não faz nada. Então, esse nosso lugar como adultos tem que ser um lugar que vai além do espectador indiferente a essa dor. Vou pedir uma licença só para tomar um gole de água aqui. Beatriz Nascimento, uma importante pesquisadora do Brasil, uma referência para o movimento negro, ela já chamava atenção para essas discriminações cotidianas, essas discriminações que podem até não fazer mal,
para quem já sabe quem é, mas que pode maltratar muitos outros, principalmente pessoas que estão no processo de desenvolvimento. Como educadoras e educadores, nós precisamos nos perguntar: qual é o lugar do corpo das crianças em nossos projetos pedagógicos? Para nós, tanto faz. As diferenças, elas são percebidas ou são ignoradas? O corpo da criança, do adolescente, do jovem é considerado? Esse corpo é visto como um elemento essencial à construção das identidades? Com quais lentes nós olhamos as diferenças entre as crianças, os jovens e adolescentes? Há uma escala de valor para essas diferenças? O corpo da criança, ele é um lugar de tensão ou de respeito? Os corpos de todas as crianças são respeitados? Como podemos promover o respeito às diversidades desde o berço ou desde o ventre? Como é que nós podemos promover processos significativos que nos ajudem a lidar com a diferença e com a diversidade de uma forma aprofundada? Tem um primeiro estágio que a gente chamaria do estágio da tolerância, que é aquele de aguentar, né? Tolerância é sinônimo de aguentar, de respeitar, mas um respeitar meio eu te tolero. Isso não é um valor. Esse é o primeiro estágio. É aquele estágio que vai garantir que a outra pessoa permaneça viva. Porque quando a gente não tolera a diferença e está disposto a ser violento fisicamente, o diferente é morto. Casais homoafetivos são mortos, mulheres são mortas, crianças são mortas, e tudo isso vai acontecendo no nosso dia a dia. Então a tolerância, ela é o mínimo, ela é o primeiro estágio. Mas saindo da tolerância, tem um outro lugar que a gente pode chegar, que é esse do respeito, que é: você é diferente de mim, eu não quero ser igual a você, mas eu respeito o seu corpo, a sua escolha, o seu pensamento. Mas ainda é pouco para uma sociedade diversa. Tem um outro estágio, que é o do conhecimento. É aquilo que vocês, né, fazem tão bem, que é conhecer, é ter curiosidade sobre essa diversidade, é entender. E quanto mais a gente conhece, mais oportunidades a gente tem de aprender a conviver, né? A viver juntos. E isso a nossa sociedade dentro da escola, principalmente da educação pública, possibilita muito que aconteça. A convivência. Teve um período da minha vida, eu fui fazer uma especialização em pedagogia social na Itália, e eu fiz parte, fui convidada por a família de uma criança para visitar uma escola que se chamava Céu Azul, Cielo Azzurro, e uma escola em que eles decidiram politicamente que 60% das vagas seriam para crianças estrangeiras, porque eram famílias preocupadas, final dos anos 90, que estavam preocupadas que seus filhos pudessem conviver com a diversidade cultural que estava já se instalando, né, instalada, em certo modo, no território, ali em Roma. E tinha uma coisa muito bonita nesse currículo. Cada 15 dias, uma família de criança ia para lá contar a sua história, contar como é que tinha entrado nesse processo migratório, levar uma obra literária e alguma comida daquela região. Quase aquilo que a gente vê acontecer nas semanas culturais, né? Naquelas semanas de festa das culturas. Mas ali a festa da cultura era o ano inteiro. Atravessava todo o currículo daquela escola de educação infantil. E eu fui convidada por uma família de crianças mexicanas
para fazer a leitura da lenda do milho, né, a lenda do maíz. Então, como é que a gente possibilita a convivência, essa convivência curiosa que nos ajuda a aprender, a respeitar e a perceber que o nosso jeito de viver é só mais um no mundo. E um último estágio seria aquele em que a gente defende o direito, em que a gente defende que existam, né, currículos, que existam materiais de comunicação, que exista uma política educacional, que existam políticas públicas voltadas para a correção das desigualdades que estão instaladas. Então, para fazer um pouco esse caminho de promoção aí de percursos significativos dentro da educação, eu organizei aqui alguns pontos. Um deles é reconhecer a diversidade racial e étnica do nosso país. Eu estou trazendo a questão racial que eu conheço um pouco mais, mas o quanto ainda ignoramos dos povos indígenas do nosso país e da América Latina. O quanto nós precisamos conhecer da literatura, de toda a história, né, que esses povos têm para garantir que as florestas que estão aí até hoje, o quão foi importante os saberes dos povos indígenas, o quanto nós temos a aprender sobre as narrativas a partir das suas visões de mundo, das suas ancestralidades. Então, esse é um primeiro ponto. Superar a visão eurocêntrica da história brasileira. Incluir no currículo escolar a história e cultura da África e dos afro-brasileiros, como a Lei 10.639 propõe, mas também nos colocar dentro daquelas micro-atitudes, cada um de nós. Imagina se, por semestre, nas várias graduações, né, não só as licenciaturas, mas em todas elas, a gente está aí o tempo todo lendo pesquisas de que o nosso país lê pouca literatura e lê pouco de modo geral. E quantas formações acadêmicas não indicam um livro literário por semestre? Imagina se fosse, né, se houvesse a indicação de um livro literário por semestre e que pelo menos por ano um deles fosse fora do eixo europeu, fosse um autor do continente africano ou um autor do continente asiático. Em 4 anos de uma graduação, a gente sairia tendo lido 8 livros literários e mudado os dados, né, do país, de que lemos 3 livros incompletos por mês, por ano, né, 3 livros incompletos por ano, retratos da leitura no Brasil, e ainda sairíamos lendo 4 livros de autorias fora do nosso eixo comum. Então, esse é um tipo de mudança que a gente não precisa esperar outras pessoas fazerem. A gente pode fazer. Promover o direito ao autoconhecimento, ao reconhecimento e ao conhecimento. Então, poder ter espelhos para se olhar, ter a história da sua ancestralidade presente no cotidiano da escola, ter o direito de conhecer outras histórias também. Tem o professor João Drexel, eu aprendi com ele do Observatório da Juventude, algumas décadas atrás, ele falava que a gente tem 3 pilares quando a gente fala de diversidade que a gente não pode perder, né? Aquela coisa do tripé, né? O banquinho no tripé, se você tira um, ele cai. Então ele fala da identidade, a gente precisa saber, né, que todos somos diferentes de todos. O segundo tripé, o segundo pezinho desse tripé é a diversidade. Todos somos iguais a alguns e diferentes de outros. E o terceiro é a humanidade. Na humanidade, somos todos iguais a todos. Então, esses
3 eixos: identidade, diversidade e humanidade não podem estar dissociados. A gente vai precisar o tempo todo conectá-los. Sempre, né, o Boaventura de Souza Santos fala disso. Sempre que a nossa humanidade estiver ameaçada por conta da nossa identidade, quando alguém achar que o indígena é pouco humano, a gente precisa lembrar da nossa humanidade. Mas sempre que a nossa identidade estiver ameaçada pelas falas gerais, estamos falando do ser humano, vamos fazer uma política para todos, aí eu preciso lembrar que há indígenas e que os indígenas são diferentes. Tem os guaranis, né? Tem os caiapós, tem os krenak. Então, o tempo todo, identidade, diversidade, humanidade precisam estar articuladas. É preciso romper o silêncio, o silenciamento, denunciando as desigualdades, denunciando, né, e enxergando as discriminações institucionais. Porque, às vezes, principalmente na nossa cultura, parece que discriminação é só quando ela acontece de forma direta. Mas há aquelas discriminações indiretas. Não liberar recurso, né? Olha o que nós estamos vivendo com a situação da pandemia. Então, o que tem acontecido, né? O que significou a falta do gesto de uma caneta para assinar documento nos prazos exatos? Significou as mortes que poderiam ter sido evitadas. Superar a vergonha étnico-racial que foi imposta à nossa população. Essa vergonha, né, essa vergonha de ser brasileiro, vergonha de ser indígena, vergonha de ser negro. Então, como é que a gente começa a trazer à nossa história elementos que nos façam sentir, né, sentir um valor, né? Não existe uma história só de perdedores. Toda história tem os dois lados. Como é que a gente pode recuperar essas histórias para que a gente consiga trazer, né, uma identidade que não tenha, que não seja pautada nessa vergonha que nos impuseram, como se nós fôssemos só descendentes de escravizados, sem lembrar que houve escravizadores, mas sem lembrar, principalmente, que houveram quilombos, né, que houveram fugas, como Beatriz Nascimento diz, não fuga para fugir, para escapar, para fingir que o problema e deixar os outros viverem os grilhões da escravidão, mas a fuga para construir o novo, a novidade. Substituir a folclorização da cultura pela contextualização, pela contribuição histórica dos afrodescendentes, dos povos indígenas na construção da história do Brasil. Construir percursos pedagógicos de combate ao racismo, à discriminação racial, à homofobia, à discriminação de gênero. Né? Pensar, né, quais textos, quais histórias, quais situações que possam valorizar a diversidade e discutir as discriminações do cotidiano. Por fim, né, eu trago aqui, não por fim, ainda tem um tempinho, um pouquinho para falar com vocês, mas por fim desses percursos significativos da escola, eu trago uma fala do professor Kabengele Munanga, quando ele diz que quando a gente vai fazendo essa escolha política e educacional, nós vamos fazendo de nós verdadeiros educadores, educadoras, capazes de contribuir no processo de construção da democracia brasileira, que não poderá ser plenamente cumprida enquanto perdurar a destruição das individualidades históricas e culturais das populações que formaram a matriz plural do povo e da sociedade brasileira. Então, não deixar ninguém de fora na construção dessa história. E como é que a gente envolve as crianças desde cedo? Eu fui trazendo aí alguns elementos também, né, de a questão do espelho, a questão dessa presença da diversidade.
E aí eu vou sugerir, para quem tiver interesse nesse assunto, olhar uma publicação que está no site do IBEAC, chama A CONI Tem História, talvez alguém possa colocar aí no chat para vocês. É uma publicação de um trabalho. Eu fui assessora da Secretaria de Educação de Guarulhos durante 10 anos para as temáticas de gênero e raça na educação, e nós queríamos, depois de 10 anos da Lei 10.639, avaliar a lei, e fizemos isso, como é que ela estava sendo implementada dentro da Secretaria, dentro das práticas dos educadores e educadoras, mas quisemos também olhar o que acontecia, né, na ponta, lá dentro da sala de aula, com os nossos educandos, desde a educação infantil, passando pela educação fundamental até a EJA, como é que essa discussão da igualdade racial chegava? E o prêmio ACONI foi um prêmio que propunha para as crianças da educação infantil a formulação de desenhos a partir de um percurso educativo, um itinerário desenvolvido pela educadora, né, e educador com as crianças. Para o ensino fundamental, a produção de charges, e os últimos anos do ensino fundamental faziam slogans, e a EJA fotografias. E aí eu vou contar para vocês, eu não vou mostrar a imagem, mas se vocês olharem lá no Prêmio ACONI, tem um artigo em que nós temos várias produções das crianças, e tem um artigo que eu falo desse processo. E foi muito bonito ver como as crianças traziam as situações de discriminação dos seus cotidianos em forma de desenho. E uma delas, que chamava Influência, foi produzida pela Larissa, de 9 anos, ela trazia 3 crianças brincando, 3 meninas, num desenho bastante infantil, né? Aquele menina palito, um círculo, os bracinhos e as perninhas e uma sainha, cada uma de uma cor, e aí a Larissa trazia nos balõezinhos. Vamos brincar? Aí as meninas gritavam, oba, vamos. Aí uma disse, eu sou a mamãe. A outra falou, eu sou o papai. Ela falou, e eu? Sou a filhinha? A outra fala, não, a filhinha é a boneca. Então, e eu? Quem que eu sou? Aí uma responde, você pode ser empregada. E aí essa menininha está pintada como uma menina negra. Ela fala assim, mas eu não quero ser empregada, eu quero ser a médica. Aí a outra responde, mas eu nunca vi uma médica negra. Ela falou, tá vendo agora, fim. Então as crianças vão fazendo as suas elaborações dentro daquilo que as educadoras e educadores tinham trabalhado. A Larissa foi uma das crianças premiadas, mas muitas outras experiências e práticas, né, os desenhos, as histórias em quadrinhos de outras crianças que não foram premiadas, elas traziam para nós uma informação bastante preocupante. Eram sempre situações em que as crianças resolviam as situações de discriminação de um jeito mágico e sozinhas. O adulto não estava presente. Para nós, ali naquela análise do prêmio ACONI, veio uma reflexão muito importante. Onde é que nós estamos nessas situações cotidianas de discriminação? Nós estamos deixando as crianças resolverem sozinhas? Qual pode ser a nossa atuação como educadores, educadoras, como família, como quem se importa com a situação em que as pessoas se sintam menos? E agora eu vou finalizar de verdade, que eu já estou falando há 1 hora. Aí eu vou ler até para eu não me estender. Para finalizar, ou abrindo caminhos, essa roda de conversa foi aberta com palavras do mestre Paulo Freire. Foi uma semana, nesses dias de encontro, vocês têm falado muito sobre memória. E Paulo Freire, em uma das suas falas, ele diz: eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo
as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Há pessoas incríveis em nosso país que há décadas afirmam, como Paulo Freire, que todas as vidas importam, que é possível habitar o mundo respeitando e valorizando a multiplicidade de existências, a diversidade humana. As nossas crianças, adolescentes e jovens, cada uma de nós, precisamos saber que os nossos passos vêm de longe. Muitas dessas pessoas estão vivas, vivíssimas, ativas, acessíveis. Falemos com ela, leiamos seus escritos, escutemos as suas vozes. Dá tempo. Elas estão aí participando de lives, escrevendo, publicando seus escritos. Eu teria uma lista quase infinita de indicações, mas eu escolhi citar 11 mulheres, 11 mulheres negras da área literária e social. Mulheres que, se não fosse o processo da escrita, estariam invisibilizadas, silenciadas. Mas elas seguiram observando, escutando, entendendo todas as formas de opressão e os jeitos de fuga. Fugiram sem nos abandonar, nos carregando com elas. E com arte, elas conseguiram. Elas sonham mais alto que drones, têm como combustível a fome. Arregaçam, feito ciclone, entendeu? Elas fazem tudo para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Mulheres que, feito água, correm no meio das pedras. Salve Emicida. Essas águas se juntam ao oceano de possibilidades que vocês criaram e estão criando. São mulheres que abriram caminhos para tudo isso que eu compartilhei aqui. Tudo isso que tem nos apoiado em momentos singulares e em momentos que também são mais que singulares, exigem o nosso sangue e o nosso sono. A primeira delas, Alzira Rufino, que me levou a conhecer a Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, para falar com educadores e educadoras. Foi onde me encontrei pela primeira vez com a então estudante Djamila Ribeiro, que, entre muitas ações, coordena a coleção Feminismos Plurais e o selo Sueli Carneiro. Sueli Carneiro acaba de ter a sua biografia Continuo Preta, um estudo sobre o Brasil, que fala também sobre o apagamento das nossas memórias e a possibilidade de construí-las, publicada pela Bianca Santana. E a Bianca Santana é autora também de Quando Me Descobri Negra. Conceição Evaristo e as suas escrevivências, né? Conceição que diz, eles, né? Ela vai dizer em uma das suas passagens, né? Que eles tentaram nos matar, eles combinaram de nos matar e a gente combinamos de não morrer. E as escrevivências são uma forma de colocar as nossas vivências grafadas no papel. Conceição traz para a gente Becos da Memória, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, Olhos d'Águas e tantas outras águas para esses oceanos. Geni Guimarães, coetânea de Conceição Evaristo, tem mais de 10 livros de poemas e contos publicados. Nos seus versos, ela traz uma mulher preta do interior paulista, filha de produtores rurais, de empregados de terras de outros, e Geni, rompendo esse ciclo, como única educadora, escolheu a nossa profissão. Cidinha da Silva e suas crônicas exige: parem de nos matar.
e conta outros contos sobre sobreviventes e um Exu em Nova York, trazendo, né, conseguindo romper com esse preconceito às religiões de matriz africana. Kilson Oliveira, com Novas Princesas em Omo-Obá e o protagonismo de crianças negras no Black Power de Taió e no Black Power de Akin. Heloísa Pires Lima, pioneira na produção literária para crianças, apresentando-nos histórias da Preta, Capulanas e outras histórias de África. Lívia Natália e suas Águas Negras, falando das muitas águas ancestrais e das jovens mulheres poetas. Elisandra Souza, com Águas da Cabaça, trazendo os saraus das periferias. Também eu vou trazer aqui um artigo que está nesse livro, Literatura e Educação, da editora Zucchi. Eu tenho um artigo aqui com uma parceira que foi minha aluna em um momento, abrindo veredas para ver e ler além do espelho, um estudo sobre a recepção da mitologia dos orixás afro-brasileiros por crianças. A Luciana Gomes e eu escrevemos, a partir de uma pesquisa dela, sobre as dificuldades de se levar a mitologia dos orixás para as escolas, quando todos e todas nós estudamos a mitologia grega, sem pedir autorização para ninguém. Por fim, e é por fim mesmo, eu aprendi com os agricultores familiares de Parelheiros, que é a região onde eu fico com o IBEAC, falando de literatura e de outras narrativas sobre a gente, sobre os territórios. Eu aprendi com os agricultores rurais, familiares, que água se planta. Se a gente não estiver plantando árvores, nós vamos ter aí seca ou chuvas que saem derrotando tudo que veio pela frente. Então, se água se planta, hoje eu plantei aqui, espero, uma gotinha de água nesse oceano tão bonito que vocês se propuseram. Muito obrigada, e a gente está aqui agora disponível para alguns minutos de pergunta, né, Adriana? Com certeza. Estou aqui ainda emocionada. Você conseguiu me emocionar 2 vezes no mesmo dia. Muito obrigada. Quantas palavras, quantas reflexões sobre coisas importantes. É saber que a mudança está nas coisas miúdas, né, Bel? E teve um professor que falou no chat, 2 professores, quanta mansidão na fala. Sua fala nos hipnotiza. Nós estamos hipnotizados por você. Muito obrigada. Vou começar, eu tentei, tem muitas perguntas no chat, muitos parabéns, muitos elogios, mas eu vou conseguir aqui acoplar para a gente tentar aproveitar esse tempo máximo. No site do Gueledês, fala assim sobre você. O brilho do seu trabalho nas favelas e escolas da periferia rendeu uma bolsa de estudos na Itália. Foi na Itália que Bel conheceu em profundidade o pensamento do brasileiro Paulo Freire. Tive que sair do Brasil para me aproximar de um pernambucano. Bel, como é que é essa sua relação com Paulo Freire? Olha, na sua educação, na sua formação, porque é o nosso patrono da nossa semana. Então, gostaria que olha, Adriana, obrigada aí aos professores pelo elogio. A minha história com Paulo Freire é uma imensidão, né? A primeira vez que eu li Pedagogia do Oprimido, eu estava fazendo magistério e uma professora colocou Pedagogia do Oprimido na minha mão e falou, professora Neuza, eu tinha 15 anos, né? E ela falou, lê e me diz o que você acha. E imagino o que eu achei, né? Aquilo foi transformador para uma menina que estava começando a alfabetizar os moradores da favela de onde vinha, lá do Parque Santa Madalena. E depois, né, quando eu ganhei essa bolsa de estudos na Itália, tinha uma cátedra para estudar Paulo Freire, e naquela época, né, de 93 a 97,
ainda era um período, né, que a gente não tinha a dimensão da importância, tanto como a gente tem hoje, né? A gente precisou lutar, né, para Paulo Freire ser patrono da educação. Sim. E eu tive a felicidade, na gestão da Luiza Erundina, em São Paulo, de ir trabalhar também numa equipe técnica da secretaria. E eu lembro um dia de encontrar o professor Paulo Freire na PUC, e quando eu fiquei de frente para ele, eu comecei a chorar, né? Eu era uma mulher muito mais tímida, e eu pedi, professor, posso beijar a sua mão? E ele pegou a minha mão e beijou. E Paulo Freire, eu falo, eu sou uma freiriana convicta, né, do quanto esse pernambucano nos ajudou, né, com a filosofia da educação, a olhar para dentro, né, do Brasil, olhar para dentro da educação. Então está na minha raiz, assim como os poetas negros. E como é importante o ensinar, né? Saber ensinar e atingir o público, né? E uma pergunta sobre isso aqui é a questão do currículo, né? De manhã também foi bem questionado. Os currículos, em sua essência, são a manutenção do status quo, mantém a ótica das elites, portanto, são instrumentos de poder. Paulo Freire fala bastante disso, né, Bel? Como trabalhar equidade e diversidade nadando contra isso? E o mesmo professor perguntou, como descolonizar nossos currículos? Olha, acho que essa é uma luta que tem que ser constante, né? Diária. Eu estou também, né? Eu sou professora numa pós-graduação e tenho a oportunidade. Eu entrei recentemente no Instituto de Estudos, no IEA, né? De Estudos Avançados dentro da USP. Então, essa oportunidade de estar discutindo de dentro, né? O quanto a gente precisa mudar. Acho que para a gente mudar essa grande estrutura, a gente tem que ir mudando pelas nossas atitudes. Não é possível, né, que os professores universitários se contentem em trabalhar por décadas com a mesma bibliografia que sempre trabalharam. Né? Então, assim, acho que o que a Grada Quilomba trouxe para nós, né, em Memórias da Plantação, no livro e na exposição, para quem pôde ver em São Paulo, foi tão importante. Eu vi depois digitalmente. Então, a gente precisa estar discutindo, né, outros sujeitos dentro da pesquisa. Eu acabei de fazer a defesa do meu mestrado e discutindo, né, que a biblioteca e os jovens pesquisados não eram objeto do meu olhar, mas sujeitos dessa pesquisa, sujeitos pensantes. Então, todo o método, toda a bibliografia foi discutida com eles. Por fazer uma defesa dentro do turismo, me faltavam autores que não fossem da Inglaterra. Então, o que eu fiz? Eu conferi as falas de autoras e autores brasileiros, negros, indígenas e autores de origem africana, o mesmo lugar dos conceitos, né, do corpo teórico da pesquisa. E justifiquei isso na metodologia. Então eu falei, o que está aqui não é epígrafe. As falas dos meus entrevistados não são ilustração do meu conceito. Tudo isso é o corpus teórico dessa pesquisa. Então a gente precisa ter algumas dessas ousadias para não seguir fazendo mais do mesmo e enfrentar essa maré. Obrigada, Bel. Bel, como você falou no seu mestrado, nessa relação sua do turismo com a literatura, uma pergunta aqui. Como mostrar aos jovens que o respeito vem de dentro para fora? Já que o seu público é a juventude, né? E você faz a sua arma. Então, como que eu tenho mostrado isso, né? Aquilo que o Paulo Freire trouxe para a gente, com muita coerência. Eu os respeito profundamente. E é um desafio, né? A gente, no lugar de educador, colocar a nossa fala com o mesmo valor que a fala de um jovem. E algumas vezes eu já perdi nas decisões, né? A gente já aconteceu na seleção dos livros que nós iríamos ler.
tem um dos grupos que eu faço parte, o Literatura e Direitos Humanos, nós nos propusemos ler 50 obras em 2 anos. E essas obras foram indicadas por pesquisadores, por escritores, e quando chegou, né, nós tínhamos 60 livros, tínhamos que selecionar 50. E aí, por onde começar? Os meninos queriam começar pelos autores periféricos, os autores que eles conheciam. E na lista estavam cheios de clássicos, Vidas Secas, estavam lá A Hora da Estrela, As Meninas, todos esses livros. Então, como fazer a escolha? Então, é com o diálogo, né? Com o diálogo e trazendo argumentos. Em nenhum momento a gente traz só o nosso poder como educador. Então, acho que é nessa troca de profundo respeito que a gente vai conseguindo trazer o respeito de volta. Então, a gente conseguiu decidir que a gente começaria pelo livro mais estranho, por uma provocação que eu fiz. E se nós começássemos a ler o livro mais estranho? E o mais estranho foram As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. E aí, depois, a gente foi ler um outro que eles escolheram. Então, acho que esses diálogos intergeracionais são essenciais para a gente construir o respeito. E eu vi que você também leu O Mundo de Sofia. Também, com crianças de 3º ano. Isso. Ô, Bel, muitas perguntas sobre a questão da lei, né? A gente sabe que a Lei 10.639 é um marco, né? Pode ser um fim de um processo para o movimento negro que lutou anos por essa lei, décadas, centenas de anos, mas para a educação foi apenas um começo, um ponto de partida. Então, eu queria que você avaliasse a importância dessa lei e vou juntar com uma outra pergunta da professora. Como garantir, então, o cumprimento da lei, né, com a falta de fiscalização, se é necessário ou não, né, frente à autonomia do professor, que na grande maioria é branco e não se sente parte do processo, né? Aquilo que a gente fala, a questão do racismo parece que é uma questão só de professores negros, só de uma equipe, né, coordenada, gestora de negros, né? O que você pensa sobre isso? Acho que a primeira coisa, né, a importância da lei é a importância de depois, né, a gente teve lá, demoramos tanto tempo para reformular a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ela fica pronta em 96, e aí só em 2003 que a gente lembra que esqueceu de metade da população brasileira. E aí vem a 10.639 para falar, olha, gente, então, a gente esqueceu de falar que a história da África e dos afro-brasileiros são importantes. Então, só isso, né, já é uma coisa importantíssima, de perceber que essa lei, né, não é uma lei menor, né, não é uma lei, é uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A gente está dizendo que isso está na base. Agora, como que a gente faz, né, para essa fiscalização? Acho que a primeira coisa é como é que a gente tem garantido, né, porque junto com a lei a gente teve aí, né, toda a proposta, o referencial curricular, porque a lei é mínima, né, a lei são alguns parágrafos. Diretrizes, né, quantas coisas vieram. Pois é, aí as diretrizes vão trazer, embora outro dia eu ouvia o Alexandro Santos, que é um especialista em educação, falando, né, o quanto essa lei ficou muito parada na diversidade, de uma forma muito transversal, e poderia estar mais aprofundada dentro das relações raciais. Aí, como que a gente constrói, dentro das secretarias de educação e dentro das escolas, possibilidades, né, de formar, né, para trazer esses conteúdos dentro dos currículos, porque houve um equívoco de achar que isso era assunto da história ou das artes, numa interpretação equivocada da lei. Eu até vou sugerir, tem uma publicação que eu coordenei, que chama Olhar para Trás para Seguir em Frente. Ela está disponível também no site do IBEAC, uma publicação de uma pesquisa avaliando os 10 anos da lei em Guarulhos. E foi uma pesquisa que a gente fez envolvendo todo o corpo docente da rede. E tivemos 98% de respostas. E ali, né, até pela brevidade do tempo, eu estou sugerindo olhar esse material, a gente colocou como é que eu acredito que isso aconteça. Você precisa ter dentro da gestão um grupo que se preocupe com isso,
né? Um grupo pensando em como fazer esse conteúdo chegar até os educadores, até a escola. Tem que ter um programa de formação permanente que passe pelas várias áreas do conhecimento, para além da história e das aulas de arte. E a gente tem que ter acompanhamentos dentro da escola, e eu fazia sempre uma sugestão, nós, como eu fiquei 10 anos lá, né, foi possível, nós tínhamos um acompanhamento que envolvia toda a escola, porque às vezes você tem um trabalho lindo acontecendo dentro da sala de aula, e aí quando você chega na secretaria, as microcenas de racismo destrói muito do que está acontecendo durante um ano todo. Então, acho que esse é um assunto para todo mundo. E como trazer, né, quem já está no território, quanta gente já está no seu território fazendo sobre esse tema? Como traz essas pessoas para a escola e para o currículo? Em Santos, a gente pensa muito nisso. A nossa Secretaria de Educação oferece formações anuais, a gente está sempre, né, correndo atrás, mas é uma luta diária, né? Como você disse, uma luta de miudezas, mas que a gente vai conseguir transformar esse mundo. Eu acho que eu tenho mais tempo para uma pergunta, posso? Claro, eu estou aqui. Espera aí. Professora Bel, como sensibilizar para os privilégios da branquitude e a importância da luta antirracista por meio de ações afirmativas? Então, olha, acho que uma coisa importante, obrigada também pela pergunta, eu falei o tempo todo, né, que é uma ação que tem que ser política, educacional e poética, né, seja em qual for a ordem. É preciso decisão política para que as coisas se transformem. Num contexto de desigualdade, se eu continuo tratando igual todo mundo, a gente só vai perpetuar a desigualdade. Eu preciso tratar desigual. Eu preciso parar para olhar para a literatura de autoria negra, para olhar para a literatura de autoria indígena, para olhar as artes. A presença, né, da diversidade, ela não pode ser ilustrativa da nossa prática, né? Ela tem que atravessar, né? Ela não pode tangenciar, ela precisa transversalizar todas as nossas práticas. Então aí a gente precisa ter coragem, né, de tratar de forma diferente. E uma das ações que eu atuo tem um grupo de adolescentes e jovens que recebe uma bolsa de R$ 550 para ler. E um dia alguém perguntava, tá, mas eles recebem essa bolsa só para ler? Falou, só para ler. Quem está na universidade não recebe bolsa só para pesquisar? Por que um jovem da periferia não pode receber uma bolsa para ler? Sabendo todo o poder de transformação que a literatura tem, não só na vida da pessoa, mas no entorno. Quando um jovem vira leitor, ele transforma a sua família, ele transforma o seu território, né? Esse é o meu assunto nas mobilidades. Então, acho que é ter essa coragem, e aí é ter essa coragem de fazer essas políticas específicas, e para as pessoas brancas, né, convocar, a gente falou o tempo todo aqui das relações, convocar essas pessoas a colocar-se na frente, né, colocar-se na frente também como ponta de lança na educação antirracista. A gente não está falando de uma educação para negros, nós estamos falando de uma melhoria para a sociedade brasileira. Ter aqui a Ingrid e a Érica fazendo a tradução para nós em Libras não prejudica em nada nós que somos ouvintes, mas a gente tem uma audiência muito melhor porque a gente conseguiu alcançar quem não acompanharia a conversa dessa tarde. Muito obrigada, Bel. Infelizmente, eu tenho que terminar, porque a vontade é de ficar aqui te ouvindo muitas e muitas vezes. Muito obrigada, muita gratidão. Gostaria de terminar, antes de você dar os seus finais, uma frase sua: a literatura é um porto de onde o barquinho da nossa imaginação zarpa para o mundo. Obrigada, você fez a gente sonhar e acreditar num mundo bem melhor. Muito obrigada mesmo. A Secretaria de Educação agradece.
Adriana, eu agradeço toda a turma que ficou aqui por trás, né, para garantir essa transmissão. Obrigada, Ingrid, obrigada, Érica, obrigada a cada uma que nos acompanharam aí até agora, que nos acompanhou até agora, e também quem vai ouvir depois, que a gente siga aí nadando nesse oceano de possibilidades. São muitas. A gente trouxe só algumas nessa tarde. Mas muito valiosas. Muito obrigada. Pessoal, assistam, né? Logo após a nossa fala aqui, assistam a fala da Rita Nascimento. A gente também vai ter um vídeo do Instituto Paulo Freire, falando diretamente para a nossa secretaria. Não esqueçam de entrar no link da Onda Literária, tá? Agradeço novamente a Cenotec e as intérpretes Ingrid e Érica. Muito obrigada. Olá, queridos profissionais da Rede Municipal de Educação de Santos e demais convidados. É com enorme prazer que agradecemos a presença ao longo desses 3 dias na nossa 32ª Semana de Educação, professor Paulo Freire. Foram muitas as contribuições no chat, que com certeza enriqueceram ainda mais as nossas reflexões e partilhas. Agradecemos ainda à secretária de Educação, ao departamento pedagógico, aos palestrantes, mediadores, intérpretes e todos aqueles que contribuíram de forma direta ou indireta para que essa semana fosse possível. Teremos ainda uma pequena homenagem ao nosso patrono da educação, professor Paulo Freire. Forte abraço. Olá, sou Ângela Bizantunes, estou aqui no Instituto Paulo Freire, mais especificamente no Centro de Referência Paulo Freire, que acolhe o acervo de Paulo Freire. Acervo este que, em 2017, recebeu o título de Patrimônio Documental da Humanidade pelo Programa Memória do Mundo da Unesco. Vim aqui, deste lugar, do Centro de Referência Paulo Freire, onde está a biblioteca, atrás de mim, a mesa em que Paulo Freire trabalhou, a cadeira em que Paulo Freire trabalhou, deste lugar para falar em meu nome e em nome de toda a equipe do Instituto Paulo Freire, em nome do professor Moacir Gadotti, presidente de honra do Instituto Paulo Freire, para saudar a equipe da Secretaria da Educação de Santos, toda a sua equipe, secretárias e equipes técnicas, pessoas de outras secretarias de educação, saudar professores, professoras, alunos, alunas, funcionários de apoio, familiares, pela 32ª Semana Paulo Freire. São 32 semanas, a 32ª semana acontecendo no ano do centenário de Paulo Freire, 100 anos de Paulo Freire. E para nós celebrar o centenário de Paulo Freire é fazer desse tempo de celebração, tempo e espaço de formação, de reflexão, de articulação, de organização, fortalecendo as causas com as quais Paulo Freire se comprometeu, em especial o direito à educação para todos, a luta pela educação de qualidade social, a educação em direitos humanos, a justiça social, e que essa semana, essa 32ª Semana Paulo Freire, que tem esse belíssimo tema, percursos significativos em tempos de singularidades, um oceano de possibilidades. Oceano de possibilidades me remeteu ao que Paulo Freire chamava de inédito viável. Paulo Freire dizia que a história não é tempo de determinismo, a história é tempo de possibilidades, e, sobretudo, possibilidades coletivas. Juntos e juntas somos mais fortes. O Instituto Paulo Freire está feliz de saber e participando da 32ª Semana, apoiando a 32ª Semana,
Paulo Freire, da Rede Municipal de Educação de Santos. É uma honra para nós estarmos juntos nesse ano de celebração do centenário Paulo Freire. Obrigada.